fazendo uma confissão aqui a todos, de quem quando era garoto de colégio não gostava de apresentar trabalho na frente, né, que fugia de falar na frente. Hoje eu procuro o microfone, procuro uma live para falar, né, e isso foi um longo caminho de aprendizado, de estudo, que se for o caso aqui durante a nossa hora de conversa, a gente pode até colocar alguma coisa, mas hoje a estrela é você. Te agradeço demais a presença e te passo aí inicialmente para começar como você quiser. Eu anotei alguns pontos aqui que eu, na medida que a gente for conversando, eu vou incluindo na conversa, mas eu gostaria de te deixar totalmente à vontade, tá? Fique extremamente à vontade, leve aqui a nossa conversa para a linha que você quiser e, eventualmente, no meio eu vou colocando uma outra questão que eu acho importante, tá? Mas aqui, quem vai guiar os trabalhos é você, tá? Então, te passo a palavra aí. Perfeito, Délio. Agradeço a presença de todo mundo. E para começar, acho que é necessário e importante a gente dizer que a gente não tem receita de bolo. A gente não vai dizer receita de bolo aqui. Cada um tem sua essência, cada um tem sua personalidade. Umas pessoas sentem mais medo, outras pessoas sentem menos medo. Aquelas pessoas que sentem menos medo, às vezes precisam lapidar outros pontos da oratória, outras qualidades da oratória. Então não existe receita de bolo, e eu digo isso com muita propriedade, porque na verdade eu, Diogo, sou um ex-comunicador violento, aquela pessoa muito agressiva na comunicação, achava que podia falar tudo, toda hora. E quando eu começo a minha trajetória na comunicação e na oratória, eu estou do lado do meu sócio no Instituto Verbalize, que é o Pedro, que é um ex-gago. Ele era gago. Então, era uma pessoa que precisava ter muita empatia para poder tornar comum, que é a tradução, digamos assim, o dicionário da comunicação é tornar comum o que queria falar. E eu tenho um ex-gago e, ao mesmo tempo, um cara de pau. Eu sempre falei, eu nunca tive problema. Essa ideia de problema para falar em público, para prestar trabalho, eu nunca tive. Nunca tive. Mas talvez eu não me comunicasse, eu falasse. E aí esse é o primeiro ponto que a gente precisa separar. Comunicar é diferente de falar. Quando eu comunico, eu torno comum aquilo que eu quero dizer. Quando eu falo, eu simplesmente tiro aquilo de dentro de mim e jogo para o ar. Se a pessoa vai receber ou não vai receber, eu não me importo. Quando eu quero tornar comum, não. Eu tenho uma atenção sobre o que eu sinto, sobre o que a pessoa sente quando ela recebe, e assim eu consigo estabelecer uma ponte de comunicação. Então, para começar, a gente precisa entender essa separação, Délio. Do que é comunicação, do que é fala. E saber que não existe receita de bolo. Tem algumas técnicas que nós usamos, tem algumas técnicas que nós trabalhamos e potencializamos, mas tudo dentro da personalidade, da essência de cada pessoa. Eu não posso jamais pedir para quem fala rápido parar de falar rápido, porque senão ela vai ficar muito robótica. Ela vai ficar falando muito devagar. Não. O que a gente vai pedir é que ela tenha respirações ao longo de algumas frases, como se fosse um ponto. Quando a gente escreve, a gente não coloca ponto, a gente não coloca vírgula. E aí, assim, a fala e a comunicação ficam mais didáticas. Ao mesmo tempo, eu não posso pedir para quem fala mais devagar, mais tranquilo, que é até bom de se ouvir, que é uma pessoa que entra como doce nos ouvidos. Eu não posso pedir para essa pessoa ser expressiva. Não. Ela vai usar algumas técnicas de falar mais alto, falar mais baixo, para poder oscilar e não ficar um discurso monólogo. E se a gente pensar, a partir do que você falou, que é extremamente importante para a nossa atividade profissional na advocacia, passa por... porque quando a gente fala disso... Ixi, o Délio travou um pouquinho. Vou continuar. Tá vendo? Tá me Estou ouvindo? escutando. Não, agora tá voltando. Tá travando um pouquinho do seu. Falei aí, pessoal, como é que tá? Vocês estão me escutando bem? Só o Délio? O seu deu uma travadinha aqui para mim também, mas foi coisa rápida. O seu também travou aqui. Vamos lá, vamos estabelecer aqui. Nos ouvir, por nos avise. Acho que é o seu, Délio. O pessoal tá falando para eu continuar aqui. Eu vou continuar, mas a gente vai voltando. Tá, vamos lá. Quando a gente pensa em advocacia, as pessoas sempre pensam em sustentação oral. Nossa, sustentação oral. Meu Deus, sustentação oral. Porque é aquele momento, talvez, de maior vivência, maior força que a gente vai vivenciar diante do nosso medo de tornar comum. Só que, na verdade, a sustentação oral, e aí o Délio pode falar disso até muito mais do que eu,
A sustentação oral é 1%, 2%, 5% do teu trabalho. Você passa 95%, 90% do tempo fazendo outros trabalhos que necessitam de uma boa comunicação. Por exemplo, reuniões. Por exemplo, lidar com a equipe. Por exemplo, lidar com a pessoa que está no balcão ali do tribunal, ligar para alguém do tribunal. Tudo isso passa pela comunicação e é tão importante quanto a sustentação oral. A gente não pode ignorar esses outros momentos de comunicação e achar que a sustentação oral é o único elemento. Talvez seja a exposição e o elemento que nós não fomos preparados para vivenciar. Porque, na verdade, os outros momentos a gente vive de alguma forma ou vive ao longo da nossa trajetória. Seja como... Mas a sustentação... E aqui vem a primeira dica que eu dou. Para fazer Desculpa te interromper, Diogo, só para ver, estão me ouvindo, né? Porque até a Fábio Bastos brincou aqui, o Délio certamente está usando a Net Claro. Eu estava mesmo, eu acabei de tirar do Wi-Fi, agora eu estou na Vivo, vamos ver se melhora, sem querer fazer propaganda para qualquer uma das empresas. Vai lá, continue. Vamos lá. E aí, para essa ideia, quando a gente tem algo que a gente nunca vivenciou, vamos lá, quando nós vamos fazer, eu vou dizer por mim, quando eu fui fazer minha primeira sustentação oral fora de Brasília, eu fiquei com mais medo de quando eu fui fazer sustentação oral nos tribunais superiores. É louco, Diogo, isso, porque, digamos assim, em termos de importância, os tribunais superiores é mais difícil. Mas, para mim, como eu nunca tinha conhecido aquele tribunal, eu nunca tinha visto frente a frente os embargadores, para mim era novo. E aí vai a primeira sugestão, Délio. Ao longo da trajetória, e eu fazia isso enquanto eu era estagiário, vá ao tribunal assistir. Assistir. Eu cansei de assistir. E as pessoas me perguntam assim, Diogo, quando é que você percebeu que você tinha noção do que era da melhor forma de se comunicar dentro da advocacia? Quando eu comecei a vivenciar com muita consciência e percepção e uma escuta extremamente ativa os outros advogados e advogadas falando. Assistindo discursos do Délio. E aí eu fui pegando o que do Délio serve para mim, o que de outros presidentes servem para mim, o que de um grande sustentador, o cara que faz uma grande sustentação oral serve para mim, porque algumas dessas habilidades não servem para mim. Então, para tornar esse ambiente, digamos, menos perigoso, com menos medo, eu sugiro muito vivenciar. Ir até o tribunal, assistir audiências, compartilhar esses momentos para não ser tão novo. Para não ser um momento tão, nossa, calma, agora, a primeira vez que eu vou fazer. Sim, você já vivenciou, você já esteve lá. Então, passa segurança, né, que você está fazendo a coisa certa. Total, a gente sabe o que é. O que é novo, a gente tem um certo medo, porque a gente nunca vivenciou. E aí existe esse controle de saber o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer. Aquela ideia de ter controle sobre o que vai falar, sobre não dar branco. Quanto mais nervosismo, maior a chance de dar branco. E é por isso que no Verbalize, a gente trabalha com 3 pilares. Que é a inteligência emocional, que é o gerenciar os seus sentimentos, os sentimentos das pessoas que você está falando, que é extremamente importante. O conteúdo, e aí dentro de conteúdo vem como começar um discurso, como finalizar um discurso, como estruturar um discurso, como improvisar o seu discurso, porque algumas pessoas falam assim, Diogo, eu não sei improvisar. Opa, temos técnicas e estrutura de improviso. Isso é muito curioso quando eu falo às pessoas, não, Diogo, improviso veio na telha, falou. Não, não é assim. Conteúdo e a gente vem em forma. O que é forma? É a linguagem corporal toda. Muito importante as expressões faciais. Nós temos, Délio, mais de 250 mil possibilidades de expressões faciais. E a gente ignora. A gente não fica atento ao que a gente está representando. É a possibilidade de captar a expressão facial da pessoa que a gente está conversando. Do desembargador, da desembargadora, do ministro, da ministra, do juiz que a gente está despachando, do serventuário do judiciário, de um cliente nosso que está frente a frente com a nossa reunião. Então, dentro desses 3 pilares, se aplica... Muitas vezes essa linguagem corporal é muito mais importante, inclusive, do que a oral, né? Muito mais. E aí a gente tem, eu digo até algumas técnicas para, inclusive, dificultar a comunicação daquela outra pessoa. Porque em alguns momentos existe esse duelo, digamos assim, em uma audiência, para poder atrapalhar a pessoa. Técnicas algumas, que às vezes algumas pessoas adotam, outras não.
Aquela de desestabilizar a pessoa, caneta, né? exato. Ficar mexendo na caneta que a pessoa está falando, por exemplo, é uma delas. Dependendo do seu ambiente, você vai precisar fazer isso. Agora, para mim, tem uma dualidade de duas palavras que eu gosto muito, que é afetividade e efetividade. Eu não gosto, eu, Diogo, não gosto, falo isso lá no escritório, falo isso no Instituto Verbalize, que quando nós ignoramos ou desconsideramos que existe um ser humano do outro lado, nós nos preocupamos só com o resultado disso. Com isso, a profundidade da minha relação se torna muito baixa. Consequentemente, o futuro da minha relação ele não é considerado. Eu só considero o resultado imediato. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma pessoa, eu tenho dificuldade, por exemplo, de chamar cliente de cliente. Porque ele não é um cliente, é um ser humano. Ah, Diogo, mas eu estou lidando com a empresa. Mas tem o presidente da empresa, tem o diretor jurídico da empresa, tem a pessoa do administrativo da empresa. Quando eu vou para um tribunal, tem um ser humano do outro lado. Ele não é só serventuário da justiça, ele não é só um desembargador. Eu preciso entender que existe um ser humano do outro lado. Por isso, eu preciso chamar pelo nome. Eu preciso olhar no olho. Você sabe, deixa eu te interromper aqui, fazer um parênteses, desculpa, porque eu estava conversando isso exatamente agora, antes de entrar na sua live. Eu estava despachando com um conselheiro do CNJ, que está com um processo nosso do ABDF em relação a, enfim, as nossas prerrogativas, a questão do parágrafo 3º, lá do artigo 3º, da resolução 314, do advogado poder simplesmente comunicar nos autos a impossibilidade de cumprir o prazo sem que tenha algum ônus processual em relação a isso. E aí a conversa evoluiu, né, para alguns pontos, fiquei quase meia hora com ele no telefone agora, e nós falamos exatamente nessa questão da humanização da justiça, que nós estamos passando por um problema sério agora em relação a isso, né? Nunca se imaginou, e algumas situações, inclusive, são favoráveis a nós, poucas, tudo é novo ainda, como você bem colocou, mas assim, há 2 meses atrás, ninguém imaginava fazer uma sustentação oral pelo Zoom, ou qualquer que seja o aplicativo. Ninguém imaginava a possibilidade iminente agora das audiências de instrução e julgamento serem feitas com testemunha em um lugar, advogado em outro, juiz em outro. São novos desafios que vêm sendo trazidos e que eu acho que a gente tem que evoluir, né? Assimilar muitos deles, criticar outros, mas tem situações que estão surgindo agora durante esse período que a gente tem que realmente assimilar e evoluir, né? A gente tem conversado e as pessoas que não estão procurando durante esse período de pandemia se reciclar, estudar, melhorar, conhecer outros ramos, evoluir na oratória, como essa live aqui, enfim, evoluir em alguma coisa, né? E aí eu não digo nem só profissionalmente, eu digo realmente como ser humano, né? Acho que é um bom momento da gente refletir, olhar para dentro e ver o que a gente está fazendo de certo e de errado. Eu tenho pensado muito assim. Então a gente estava conversando que na ponta da justiça sempre existe um ser humano, né? Você está colocando aí os advogados, ex-adversos na audiência e tal, mas acima disso ainda, existe um ser humano que é quem vai ser prejudicado ou beneficiado, dependendo da decisão judicial, qualquer que seja ela, né? E esse meio do caminho é muito importante a gente tomar cuidado. A gente está aí desesperado agora, como vamos fazer as audiências, as sustentações orais. Aqui pelo Zoom não é a mesma coisa de ser no tribunal, e realmente não é, mas a gente está num período excepcional que impõe medidas excepcionais. Então, desculpa ter feito esse parênteses aqui, te interrompido, mas eu acho que caía bem certinho nesse ponto que você estava começando a abordar. Délio, olha como é que se encaixa perfeitamente. Existe alguém de um lado, de certa forma, fazendo meio que uma imaginação, existe alguém de outro, e nós somos o meio disso. Ou seja, eu preciso tornar o que o meu cliente, o que o ser humano que está aqui, eu preciso tornar o que ele quer comum para alguém que está desse lado. Ou seja, eu preciso ser extremamente didático. Eu preciso ter uma linguagem empática. Eu não posso já começar com prepotência, arrogância ou impotência. Eu não posso nem... Você precisa passar confiança para o seu cliente, primeiro de tudo, né? Primeiro. Aliás, para o cliente, mas assim, para quem quer que esteja nos ouvindo, né? Claro, porque eu não posso nem passar impotência, nem prepotência ou superpotência. Eu preciso traçar a minha potência.
quais são as minhas habilidades e as minhas possibilidades diante desse processo. Para alguém, inclusive. Para alguém que vai julgar isso. Ou seja, eu não posso... Por exemplo, olha como é que é um efeito cascata. E eu passei por isso ontem, inclusive. A gente reclama muitas vezes, advogados e advogadas, que o cliente está ligando muito querendo saber sobre o processo. Tranquilo. Eu pego essa ansiedade do meu cliente e eu começo a fazer o quê? Eu começo a ir no tribunal ou ir na vara todo dia, toda hora. Ou seja, eu peguei essa ansiedade e passei para outra pessoa. Qual é a chance dessa pessoa aqui gostar do que eu estou fazendo, sendo que eu mesmo não gosto do que o meu cliente está fazendo comigo? Em alguns momentos, eu preciso ter empatia com quem está julgando, com quem está do outro lado do tribunal também. Porque se eu não tiver essa conexão entre as comunicações, eu vou ter sempre passando. O meu cliente me passa, eu passo para lá. O meu cliente me passa, eu passo para lá. E vice-versa. E vice-versa. A gente precisa, de certa forma, absorver e passar com filtro aquilo que vai ser comunicado. Eu não posso trazer a raiva do meu cliente. Eu não posso trazer aquele momento, aquele dia ruim do julgador. Não posso, de forma alguma. Eu preciso trazer um filtro sobre isso para tornar comum o que efetivamente eu quero. E ontem eu passei por uma situação que foi engraçada, porque um amigo, um colega, advogado, falou: Diogo, você conhece o pessoal dessa vara? Eu falei: conheço. Aí tem aquela ideia, sei o nome das pessoas. Eu sei o nome das pessoas. Se eu chego lá, eu chamo pelo nome, consequentemente, a tendência é que ela me chame pelo nome também, com o passar do tempo. Ele falou: pô, tem como você ligar lá? Eu tô ligando lá todo dia e não resolveu. Eu falei: meu amigo, assim, você tá ligando todos os dias. Se eu ligar também, eu ainda vou perder a minha credibilidade que eu conquistei, a afetividade que eu conquistei ao longo do tempo. Será que você ligar todos os dias vai ser efetivo e afetivo? Você está buscando efetividade e está perdendo a afetividade e por isso talvez você não consiga nada. A gente precisa entender que existe um ser humano. A gente precisa entender que precisa conciliar a afetividade. Eu, Diogo, e a gente no Instituto, e até no escritório, eu não gosto da ideia de que é um cliente só, de que existe só uma pessoa do outro lado, ela precisa fazer o trabalho dela, ela precisa... Não. Precisa ter essa conexão por meio de um olho no olho, por meio de um chamar pelo nome, de um aperto de mão firme. Nesses momentos que a gente está com isso aqui, ó, que é só esse mecanismo que nós temos, a gente precisa ainda mais estabelecer afetividades. Eu, Diogo, por exemplo, com esse momento de quarentena, complexidades de saúde, eu busquei falar com meus clientes não sobre o processo, sobre a vida deles. Como é que está a saúde? Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Porque, na verdade, e aí ele pode bater disso com o martelo muito mais do que eu, nós somos psicólogos também. Quantas e quantas vezes nós escutamos os problemas, a gente passa 1 minuto da reunião resolvendo o problema efetivamente e 20 minutos escutando um problema aleatório. Aliás, durante esse período agora de pandemia, talvez nós estejamos sendo mais psicólogos do que advogados, né? Com certeza. E a gente não pode excluir desse nosso papel, Débora, de tornar comum, acalmar essa pessoa. É difícil, tem dias que eu não consigo, por exemplo. Tem dias que aí vem algumas estratégias. A pessoa me manda mensagem, me liga, eu não estou bem para entender. Pego um WhatsApp e respondo. Ou por e-mail, dependendo. Posso te ligar daqui tantas horas? Isso é algo que eu faço. Eu não deixo ninguém sem resposta. Por quê? Se a pessoa fez uma ligação, me mandou uma mensagem, eu não respondo naquela hora, ou com um certo lapso de tempo, eu respondo daqui 2, 3 dias, eu permiti que a ansiedade dela em tornar comum o que ela tem que falar, aumentasse mais ainda. E quando eu vou falar, ao invés de ser 5 minutos, eu vou falar por 30. Sendo que eu poderia ter gastado 1 segundo ali no meio. Isso tudo tem a ver com comunicação. E eu digo muito isso até para o Pedro, meu sócio, que o quanto que trabalhar a comunicação e oratória mudou a minha escrita. Mudou a minha escrita. Porque aí eu penso, pô, como é que eu vou ter uma introdução impactante no e-mail, que às vezes eu preciso, porque senão a pessoa não lê o e-mail. Como é que eu consigo mandar uma mensagem para um cliente que tenha impacto logo no início, caso contrário ele não vai ler? Como que eu posso, inclusive, escrever uma peça
escrever uma peça para ela ficar mais didática, pensando exatamente nesse raciocínio de oratória e comunicação. Tudo isso, velho, muda muito quando a gente começa a entender a capacidade de receber o que as pessoas querem tornar comum e aquilo que nós queremos tornar comum. Se vem, e aí eu digo, por exemplo, o exemplo da sustentação oral. Se eu começo a sustentação oral falando, agradecendo, fazendo aquela bajulação toda, dizendo que eu estou muito honrado de estar ali naquele tribunal, eu gastei 1 minuto e meio fazendo isso, sendo que alguns estudos comprovam que os 30 primeiros segundos de uma apresentação de 10 minutos, mais ou menos, são decisivos para as pessoas prestarem ou não prestarem atenção no seu discurso. Ou seja, será que as pessoas vão prestar atenção se você fizer essa bajulação toda no início? Tenho minhas dúvidas. Claro que nós temos todas as formalidades culturais da advocacia, dos tribunais, com certeza. Agora, ao mesmo tempo, eu posso diminuir isso e trazer um começo diferente. Fazendo uma pergunta, levando uma reflexão, fazendo uma introdução de impacto. Aquela introdução clássica que eu já fiz muito, que muitas pessoas ainda fazem, trata-se de... O trata-se de é clássico. Se você for no tribunal assistir sustentação oral, 90% dos advogados e advogadas começam assim. Parece que está lendo, né? Exato. Que, aliás, é um ponto que você pode abordar e você vai encaixar, mas o que você tem a dizer aí, até como dica, em relação à leitura, ou eventualmente se lê alguma coisa na tribuna, né? Qual o equilíbrio que você acha que os advogados devem ter como cuidado para fazerem uma boa sustentação oral, né? Coloquei isso porque você falou nesse ponto, mas pode seguir, acredito que você vai abordar isso aí mais para frente. A leitura dela é algo que a gente precisa efetivamente pensar se vale a pena ou se não vale a pena. Por que eu digo isso? Quando nós estamos lendo, parece, para quem recebe, que você não tem segurança do que você quer expor. Você não se preparou para aquele momento. E se você não tem segurança, eu quero receber a sua informação, me sinto seguro para receber? Não, não me sinto seguro. A dica que eu dou é, estabeleça tópicos no papel. Tópicos. Diogo, mas tem uma doutrina, eu não gosto muito de usar, mas em sustentação oral, mas tem um julgado que eu quero citar. Claro, você não vai decorar o julgado, até porque a chance de você esquecer nesse momento de tensão é gigantesca. O julgado você vai citar. Ler um precedente, né? Ou ler um trecho de doutrina, alguma coisa assim. Com certeza, você vai citar. Doutrina menos, né? Doutrina, a não ser que seja um assunto novo, assim, ninguém falou ainda e o fulano de tal é um grande algo que nunca papo do assunto. Né? Exato. As jurisprudências, os julgados, eu gosto de citar trechos, e aqui vem uma dica, lembra que eu falei do nome, da ideia do nome? Se tiver alguém daquela turma, daquela composição, que já tenha julgado algo, o nome dessa pessoa precisa ser falado. Inclusive, mais de uma vez. Mais de uma vez, porque o nome é a palavra que nós mais temos costume de ouvir. Logo, consequentemente, é a palavra que nós vamos mais... Opa, estão falando meu nome. Nessa hora, é extremamente comum o desembargador, o julgador, fazer o seguinte, ó. Você falou o nome dele, ele faz... Opa, nome. Ou seja, você trouxe a atenção dessa pessoa. E aqui vem a dica. Precisa saber o nome de todo mundo da composição ali, da turma, da sessão, da Câmara. Precisa saber o nome de todo mundo. Preferencialmente, você cita o nome de todo mundo. Relator, nem se fala. Relatora, nem se fala. Para isso ser citado, porque são mecanismos que fazem não precisar da leitura e trazer atenção. Essa é a nossa maior dificuldade, velho. Você pode falar disso muito mais do que eu. De nas sustentações, as pessoas nos escutarem. Porque elas só estão ouvindo, elas não estão escutando. Ouvir é diferente de escutar. Ela só passa ali a informação e entra no ouvido e sai no outro. Escutar é diferente. Quando nós falamos o nome da pessoa, quando nós olhamos no olho, quando nós fazemos pausas. Sabe aquela pausa, pegando um exemplo aqui de oratório absurdo, que é o Obama? O Obama faz pausas, todo mundo fica pensando, nossa, eu me permiti refletir sobre o que está sendo falado. É como se fosse, eu gosto de usar essa metáfora, você está numa trilha. Você está ali na chapada fazendo uma trilha. E existe o condutor da trilha, o guia. Nesse momento que o guia está conduzindo, vez ou outra, o que ele faz?
Opa, tá todo mundo bem? Todo mundo consegue me acompanhar? Aí todo mundo respira, opa, consigo acompanhar. Todo mundo acompanha. Porque se o guia for no ritmo dele, eu não consigo acompanhar. Essas pausas são essenciais para ajudar quem está escutando a captar a mensagem e me ajudar a organizar as minhas ideias. Imagina se a gente tivesse um livro sem pular parágrafos, sem títulos. É para tornar didático o discurso. É para tornar didático. Por isso que nesses momentos de não fazer a leitura, eu gosto de tópicos, porque organiza as ideias e vez ou outra você pode fazer aquela olhadinha para o papel rápida e retomar a ideia. E nessa ideia do papel, eu gosto muito da ideia que a gente precisa saber como a gente vai começar e como a gente vai terminar o nosso discurso. Porque sem o papel, muitas vezes a gente fica rodando no próprio rabo e não termina a sustentação, não termina aquela exposição na palestra, aquela reunião. Se torna repetitivo, se torna cansativo para todos. Não, e você perde a atenção. A pessoa já te ignorou, ela já te abandonou no discurso ali. Saiba como você vai concluir. E, por favor, a gente fala disso demais no Verbalize, não finalize o seu discurso com "é isso". Você finalizou, talvez, anos de um processo, você finalizou meses de preparação, semanas de preparação, 15 minutos de exposição com o trecho "é isso". O que é isso? Finalize com uma citação de alguém, finalize com o que foi falado, como se fosse um sumário no final do livro, que muitos livros têm, inclusive, para eu saber o que eu escutei. Finalize dessa forma e agradeça. Outro dia eu vi uma sustentação oral que a pessoa não agradeceu. E a pergunta do presidente da turma foi: finalizou, doutor? Opa, finalizei. Finaliza. Agradece e encerra o seu discurso. E essa dica, eu estou emendando as dicas aqui porque vem. Não larga... E o nosso tempo é curto. Exato. Não larga a tribuna e não larga a beca. Não larga. Até o final do julgamento. Até o final do julgamento. Porque caso você precise fazer algum esclarecimento de fato, alguma questão de ordem, para você colocar isso de novo, se dirigir até a tribuna e falar, levou tempo e levou desgaste emocional de pensar, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Fica ali. É seu direito ficar ali. Ele pode bater disso com muito martelo aí. É seu direito ficar ali. Fique ali até o final. É necessário e é essencial. E, por favor, não segure... É até um gesto de respeito com o tribunal, né? A não ser assim, processo que tem não sei quantas sustentações orais, aí é óbvio, vai trocando advogado, você vai ficando sentado ali, mas, como você disse, com a beca. Com a beca. Né? A beca fica ali 2, 3 dias de julgamento, se for necessário, com ela, né? Mas... Com ela. E, por favor, falando da ideia de forma, do nosso pilar forma, não segurem a tribuna, não segurem a cadeira, não segurem a caneta como se fosse a última coisa da sua vida. Com leveza, com tranquilidade, porque isso passa nervosismo e isso alimenta o seu nervosismo. Imagina, você está tenso, você segurar algo, você fica ainda mais tenso, porque você não libera. É um coração que não está pulsando. É um coração tenso. E tem muita gente que, aqui não vai dar para ver, mas tem muita gente que crava ali nos dois lados da tribuna e quase se sustenta ali, né? Não larga. E outra dica que você fez aqui, Deli, nesse momento de muita internet, é extremamente importante, que é testar a comunicação. Você fez isso. Me escuta, me vê, tá tudo certo. Eu já fiz lá no início da minha trajetória, eu comecei a fazer uma palestra e o microfone estava horrível para o pessoal, mas eu não estava conseguindo escutar isso por causa das caixas, né, que ficam voltadas para o público. E eu vendo as caretas, as expressões faciais das pessoas, depois de uns 3 minutos eu perguntei, pessoal, se vocês estão me escutando? Aí todo mundo, não, tá péssimo o som. Eu falei, nossa... Você achando que estava falando um monte de besteira, né? Perdi 3 minutos da minha palestra
3 minutos da minha palestra por causa de... Era só fazer assim, pessoal, todo mundo me escuta bem? Em uma sustentação oral, você pode fazer só isso aqui, ó, no microfone. Tu, tu, tu. Testou. Ótimo. Maravilhoso. Caminha. São falhas que a gente faz, que a gente comete, e que a gente vê em outras pessoas, que as pessoas não cometem, a gente fala assim, nossa, fulaninho é bom, né? Fulaninho se comunica bem, e a gente não sabe por quê. São essas técnicas, e é uma técnica que permite a pausa, permite a respiração, que é o ruído, velho. É aquele preenchedor de silêncio. Ué, não sei o que eu vou falar, ao invés de ficar em silêncio, o que eu faço? Ou então eu prolongo sílabas. Vou falar sobre... Fique em silêncio. Isso é hábito. É hábito. Precisa eliminar. Um aluno outro dia até mandou... E o silêncio, essa pausa, muitas vezes serve para trazer a atenção do jogador de novo, né? Isso é muito importante. Às vezes as pessoas se perdem ali no meio, não está muito interessada na sua sustentação, já está se preocupando com o próximo processo que vai ser julgado, está se preocupando com o seu gabinete, com a liminar que está lá para ele apreciar quando acabar a sessão, e aí eu estou ouvindo esse advogado aqui falando, né? Às vezes o raciocínio do jogador é esse. Então, ser objetivo acima de tudo também, né? Com certeza, Dani. E nessa hora que você fala dessa percepção de objetividade, é importantíssimo a pausa. Porque se a gente pensar nos nossos tempos de escola, lá atrás, o que a professora fazia? Que todo mundo prestava atenção? Ela pausava. Ficava em silêncio. Nessa hora, todo mundo olhava para cima para ver o que estava acontecendo. O silêncio, ao contrário do que as pessoas pensam, traz muita informação. Traz muita informação. O silêncio diz muito. E a gente precisa entender que o silêncio vai dizer muito e ele não vai passar... É engraçado, a gente quando vê alguém que faz uma excelente sustentação, uma excelente palestra, a gente fala, nossa, que pausa confiante. Só que quando nós vamos pausar, a gente fala, nossa, as pessoas acham que eu não estou sabendo de nada. Não. Essa pausa vai fazer você se tornar um excelente comunicador, tornar comum o que você vai falar. E é tão bonito você acompanhar esses advogados que têm realmente uma oratória diferenciada. E mais, entender que muitos deles nem sempre foram assim. Há as pessoas que têm realmente um dom, que ali realmente é diferenciado, mas mesmo essas, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mesmo essas trabalhando, melhoram mais ainda. E as que têm uma dificuldade maior, é muito importante que trabalhe os seus medos, as suas limitações, traga mais para dentro da sua fala, e aí fala no sentido de comunicar realmente, medidas, gestos, medidas, falas, expressões que possam te ajudar ali naquele momento de dificuldade, né? De repente você travou ali, o que eu vou falar? Vou apertar minha mão, vou fazer assim? Tem alguma expressão que você desaconselha? Olha, nunca fale numa tribuna as expressões tais. Nunca faça na tribuna os gestos tais. Tem alguma coisa que você aconselha assim? Falando de inteligência emocional, que foi a primeira parte que você falou desses medos, a gente sempre trabalha com a ideia de que nós não somos unânimes. Tem algumas pessoas que, por exemplo, que estão assistindo a live aqui, que entraram e falaram, não, Délio e Diogo estão falando besteira, não quero assistir. Ótimo, mas tem 58 pessoas agora gostando. Eu vou valorizar 58 pessoas ou eu vou valorizar as 10 que saíram? Acontece. De 10 processos que nós vamos trabalhar, alguns a gente vai perder, nós vamos perder, e outros nós vamos ganhar. Então, nós não somos unânimes. A gente busca, o ser humano busca muita aceitação. Então, nesse momento que talvez nós não sejamos aceitos, a gente acha que, nossa, quando a gente se compara com alguém que está muito distante, distante, eu não digo distante porque ela sabe mais, não. Distante de quilômetros rodados. A pessoa teve mais tempo de carreira, tempo de rodagem talvez consciente. Por isso que talvez ela sustente. E é muito engraçado, um amigo um dia chegou e falou, Diogo, eu fui sustentar no TST, só veio gente pesada antes de mim. Quando eu fui sustentar, eu já estava mal. Ora, essa pessoa já está 30 anos advogando, você está 5, você vai se comparar mesmo com ela? Não vai conseguir. Eu não posso me comparar com essa pessoa. Quando nós eliminamos essas percepções, e eu vou ali para dar o meu melhor, a gente já começa a ficar mais tranquilo. E a gente começa a trabalhar, a ter a possibilidade de trabalhar o conteúdo, a forma,
as pausas, respirações, a estrutura do meu discurso, porque eu não estou preocupado. Eu estou centrado no que eu vou fazer. Algumas palavras e algumas dicas que nós damos que não devem ser usadas, eu sempre digo do né no final de frase, do tá, do entendeu, que também são ruídos que não dizem nada. Se você quiser, em uma exposição, e a gente está falando aqui de muitas pessoas que são professores, professoras de sala de aula, se você quiser saber se as pessoas perceberam o que você falou, o que você tornou comum, pergunte. Todo mundo me acompanhou? Todo mundo conseguiu me escutar? Isso, por exemplo, Délia, é essencial fazer com o cliente. Sim. Principalmente com ele. A gente precisa tornar comum para eles. Então, nessa hora, se eu falar só entendeu, qual é a chance dele falar não, não entendi? Porque o nosso entendeu é que ele entendeu assim, entendeu? Já perguntando para querer continuar. E mais, não sei se você concorda, a gente deixar um pouco de lado o juridiquês. Tanto com os clientes, principalmente com os clientes, que eles não vão entender mesmo, mas também no Poder Judiciário, na audiência, na tribuna, na sustentação oral, o juiz, o desembargador, o ministro, quem quer que seja que está ali te ouvindo, ele já sabe a doutrina, ele já julgou 500 mil processos parecidos com aqueles. Então, o mais importante que eu acho, não sei se você concorda comigo, na sustentação oral, é você ir realmente para a parte fática, é você mostrar, olha, eu estou aqui pleiteando uma questão que, em tese, é contra a jurisprudência do tribunal, mas não é, por causa disso, disso, disso. Ou né, alguma coisa que leve a você mostrar que aquele teu caso é diferenciado e, mais do que isso, o porquê daquele seu caso ser diferenciado. Com isso, você poupa, você garante a atenção das pessoas e você poupa o tempo delas, que é precioso num julgamento com sei lá quantos processos numa pauta. Délio, excelente, ainda mais vindo de um presidente de ordem dizer isso dá tranquilidade até para algumas pessoas, eu acredito de perceber que não preciso trabalhar essa linguagem que todo mundo acha que é certa, e eu posso quebrar esse padrão. Eu posso usar... As pessoas às vezes acham, desculpe te interromper de novo, as pessoas às vezes acham que por ter 15 minutos, ela tem que falar os 15 minutos. Não. Mas não, se puder falar em 2 aquilo que é importante, ótimo, muito melhor. Você vai lá, dá o seu recado, sem acabar com é isso. Né? Faça o seu recado e corre para o abraço, vamos dizer perfeito, assim. Né? Perfeito, porque a gente fica enchendo linguiça, como diz a linguagem popular, inclusive de juridiquês, tornando complexa aquilo que era fácil. Seja para o cliente, seja para quem vai julgar. E a gente faz muito isso quando eu digo que a habilidade de ser um orador, de ser uma oradora, de tornar comum, influencia na escrita, isso muda a nossa escrita. Porque eu percebo, hoje em dia, quando eu vou escrever, eu fico pensando, isso vai mudar no julgamento? Na decisão? Não vai mudar. Eu estou enchendo linguiça para poder fazer a peça ficar grande. Para poder preencher os 15 minutos. Outro dia eu fiz uma live aqui com o ministro Sebastião Reis, do STJ, não sei se alguém aqui acompanhou. E as dicas dele eram exatamente nesse sentido. Ele falou, Délio, os advogados têm que entender que não adianta, claro que tem um outro caso que é diferenciado, mas eu estou falando aqui da regra geral. Não adianta você escrever 100 laudas, quando com 10 você consegue passar a mesma ideia. Não adianta você sair botando lá 10 folhas de precedentes do tribunal, porque eu já estou no tribunal, eu já conheço. Não adianta você subir lá na tribuna, ficar falando 15 minutos, 5 vezes a mesma coisa. Tem que passar o recado rápido. Poupa o nosso trabalho, poupa o nosso tempo, poupa o tempo de vocês, advogados, poupa o trabalho de vocês, advogados, o ministro falando. E é realmente isso. Ainda mais agora, hoje em dia, quantos 1000 processos existem no STJ, no Supremo, em todos os tribunais. Então, todos nós temos que fazer, cada um a nossa parte. Ser objetivo, primar pela objetividade, primar pela clareza, acima de tudo. Demonstrar que você está ali defendendo o direito X, ponto, acabou. Se a jurisprudência é assim, assado, se na Alemanha se fala que é assim, na Itália assado, aí pode ser, repito, em um ou outro processo diferenciado, mas a regra não é essa. Né? Maravilhoso, Délio, porque isso me faz pensar que nós não podemos nem ser prolixos, falar demais, mas também nós não podemos ser diretos demais. Naquela ideia, sabe aquelas pessoas que em reunião, sim, não, também não podemos. Claro. Nós precisamos dar detalhes daquilo que efetivamente importa. Essa é a minha percepção de montar uma estrutura de uma fala,
de uma exposição, de uma comunicação? Falar aquilo que efetivamente importa. Por isso que quando eu falei, quando eu vou escrever, na verdade, não é nem escrever mais, né? É escrever. Quando eu vou escrever, eu fico pensando, isso aqui importa? Isso já foi dito? Será que dentro da sentença, dentro do acordo, isso já foi dito pelo próprio desembargador, pelo próprio julgador? Para que eu vou dizer de novo? Nem entendeu. Então, por exemplo, trazer na peça pontos incontroversos. Pontos incontroversos, em tópicos. Falei isso, o desembargador concordou, falei isso, o desembargador concordou, falei isso, concordou. O ponto incontroverso é só esse aqui, ó. Isso. E outra, eu vi um colega aqui, alguém não consegui ver o nome, alguém falou do Kleber Lopes, que fez uma sustentação com o Kleber Lopes, e pelo visto, pelo que eu vi rápido aqui, ganhou inclusive do Kleber, enfim, devia estar cada um por um cliente diferente. O Kleber Lopes, para mim, o Kleber foi da minha banca de monografia no CEUB. Para mim, é um dos melhores oradores que nós temos aqui na advocacia do Distrito Federal. Então, o que eu vou te perguntar é o seguinte, o Kleber Lopes, hoje, subir numa tribuna, ou algum outro advogado conhecido, ele vai ser conhecido e, naturalmente, quem está ali do outro lado vai dar mais atenção ao que ele está falando. Diferente do advogado jovem que está ali pela primeira, segunda, terceira vez sustentando, que os julgadores não sabem quem são, né? Pode ser um dos 65 mil inscritos hoje na OABDF, 47 aptos a advogar, que ele vai ter mais dificuldade de chamar a atenção daqueles julgadores, por ele não ser a pessoa que os jogadores estão acostumados a ouvir ali. Então, eu queria que você desse... aliás, você já está dando, mas se tiver algum ponto assim que você queira ressaltar nesse sentido de o advogado que ali não é conhecido, como o exemplo que você deu lá no início, por exemplo, eu estou aqui em Brasília, eu atuo aqui, eu posso ir sustentar lá em Roraima, e lá em Roraima ninguém vai saber quem eu sou. Alguma dica que você tenha para esse problema, para você mostrar que ali você é um advogado como um outro qualquer, ou mais do que isso, como aquele grande advogado que é conhecido e o que você está falando merece tanto respeito quanto o que ele estivesse falando? Se nós pegarmos essa ideia de exemplos, a gente precisa pensar, por exemplo, o que o Délio, o que o Kleber fizeram ao longo da trajetória. Eles deixaram de fazer alguma sustentação oral que era importante? Não. Eles deixaram de despachar, que para mim talvez seja um elemento de tornar comum antes mesmo da sustentação? Não. O despacho é excelente, é essencial para aquele julgador já saber, opa, teve no meu gabinete semana passada, teve no meu gabinete ontem. Esse processo... O despacho é quase uma sustentação oral individual que você faz ali no gabinete. Talvez seja até mais importante. Eu julgo, e aí uma análise minha, que é mais importante até, né? Porque aquele momento é você e ele, não existem outros processos ali, não existe mais nenhum processo para ser julgado. Você e ele, você e ela. O despacho talvez torne comum quem eu sou, o meu processo. E eu não posso jamais fugir de uma sustentação oral. Vou lá, faço, porque foi isso que tornou o Délio, o Kleber e outros tantos conhecidos. Isso é uma dica importante. A sustentação oral é o ápice, vamos dizer assim. Como você disse no início, talvez ela não signifique nem 1% da vitória que você teve. Talvez você nem precisasse estar ali sustentando, porque todo o trabalho que você fez antes foi o responsável pela sua vitória. Mas é aquele momento de consagração, vamos chamar assim. É fantástico. É aquele momento que você se consagra, mas mais do que isso, que você garante que estando ali, pode ser que um dos 3 ou dos 5, enfim, dos 11, depende da composição de onde você está, que com o final, o grande finale do processo, você garantiu a sua vitória. Nunca vai saber se ela garantiu ou não, mas é o momento mais importante para o advogado. No júri, mais ainda. O júri nem se fala. O júri eu costumo dizer que em termos de comunicação, de tornar comum, o júri é algo ainda mais complexo, digamos assim, com ainda mais dicas. Existem todas as peculiaridades do júri. Quando eu penso nessa ideia de saber quem eu sou e etc., me lembra o meu primeiro ano de advocacia. Eu tinha muitos processos no TRF da primeira região aqui. E o que eu fazia? Sempre que eu ia ao tribunal, ainda que não fosse para fazer uma sustentação oral, eu ia em algumas turmas que sempre julgavam meus processos. Eu ficava sentado ali, pelo menos uma sustentação oral. 15 minutos, velho. 15 minutos. Ficava ali sentado. Estava ali assistia. Foi engraçado que nesse meu primeiro ano, eu tinha alguns processos sobre o mesmo tema, e aí eu fui assistir uma sustentação oral que era sobre o mesmo tema.
E eu assistindo, e aí, quando começaram a julgar, eu percebi que eles estavam julgando com uma análise equivocada do que eles mesmos já julgavam. Eles mesmos já julgavam. E eu comecei, naturalmente, expressões faciais. Meio que assim. De repente, Délio, o desembargador falou, doutor, tá sempre aqui sobre esse processo. Vem aqui na tribuna, tô vendo que o doutor tá incomodado. E eu não era procurador nos autos. Ele me chamou porque ele já sempre me via sobre aquele processo. Délio, eu tinha 1 ano de advocacia. Ele me chamou na tribuna, eu fui na tribuna e falei, excelência, só porque esse processo é diferente daquela matéria que vocês julgam normalmente, que inclusive é um tema meu, que eu trago aqui recorrentemente no tribunal. Ele falou, é mesmo, doutor? Eu falei, o tema é esse e a diferença é essa. 1 ano, porque eu estava sempre ali. Sempre. Eu não era o Kleber Lopes, eu não era o Délio, eu era o Diogo com 1 ano de advocacia. Mas é aquela ideia de eu estava sempre, eu não fugia de uma sustentação oral, eu sempre despachava, eu sempre ia em todos os gabinetes, chamava pelo nome. Isso faz uma baita diferença. Uma baita diferença. Eu recebia os desembargadores com um sorriso. Ah, Diogo, mas ele é carrancudo, mas ele não sorri. Sorria você. Sorria você. Torne leve para você esse ambiente, esse momento e esse ambiente. Isso faz com que a trajetória, e aí eu espero que daqui 15 anos, 20 anos, eu tenha a trajetória que vocês têm por causa de vivência, de quilômetro rodado consciente e não inconsciente. Medo vai Você dar. aconselha, Diogo, aos colegas ensaiarem antes, programarem o que você vai falar, ainda que só colocando em tópicos, principalmente para não ler. Programar, ensaiar, ficar ali na frente do espelho, fazer 10 vezes aquela sustentação oral na véspera. Você aconselha o quê nesse sentido? Eu aconselho muito, com uma ideia de preparação, ideia de treino, e além disso, no dia, o que eu tenho o hábito de fazer, ou quando eu vou de carro, às vezes quando a gente vai de Uber, né, porque não tem estacionamento, para fazer a sustentação oral 2 da tarde, eu vou fazendo a minha sustentação oral no carro. Qual é a ideia de fazer isso? Até aquecer as minhas cordas vocais, aquecer meu corpo, preparar a minha mente para aquele momento que está por vir. A estrutura e a preparação fazem parte. Ao mesmo tempo, eu super sugiro ter uma leveza e as boas pausas para permitir improvisos. Você tem essa estrutura. Mas, por exemplo, eu já fiz sustentações orais que eu fui antecedido e a fala do outro procurador nos autos me fez lembrar, me fez precisar introduzir algo. Se eu tivesse ficado muito preso àquela minha estrutura, eu não tinha trazido esse improviso que foi importantíssimo. E a estrutura permite o improviso. A estrutura permite eu abrir um parênteses e fechar um parênteses. Por isso que eu sugiro... A estrutura permite te dar segurança para aquilo que você vai falar, podendo, obviamente, ali no meio do caminho, trazer novos elementos, né? Por isso que eu acho que o mais importante, talvez, para você conseguir se comunicar, vamos falar aqui de uma forma geral, principalmente sendo advogado, seja você ter o pleno conhecimento do conteúdo daquele processo. Você tem que ser a pessoa que mais conhece aquele processo, nas entrelinhas, na folha 772, linha 3, está escrito isso, aquilo, porque os desembargadores, os ministros, ou quem quer que seja, eles não vão ter aquele conhecimento profundo, absoluto que você tem. Com certeza, com certeza. Nós somos os poetas dos processos. Nós conhecemos ele do início ao fim. Logo, a gente precisa ter todo o conhecimento dele, porque permite o improviso. E perguntaram aqui, eu consegui captar uma pergunta aqui. Eu cronometro antes? Sim. Para ver se não está passando tempo. Com certeza. Sempre faço isso também. Com certeza. Com certeza. Cronometra antes, calcula, vê quanto tempo está dando. Vê, inclusive, se te permite improvisos. Porque vale a pena eliminar um pedaço ali da estrutura para eventualidades. Quais são as eventualidades? Uma careta de um desembargador, de uma desembargadora que fez, de um ministro, de uma ministra, porque às vezes você está fazendo, você dá uma olhada aqui, ó, e vê aquela careta de não entendi, não está fazendo sentido. Esclarece, com isso você vai gastar mais tempo. Então, sempre que há o treino, eu gostaria que as pessoas entendessem que precisa deixar um tempinho a mais. Se tiver 14 minutos e 30 segundos, diminui. Diminui, bota 12 minutos, 13 minutos, para deixar uns 2 minutos ali de mais vivência. Porque algumas pessoas, né, quando treinam, elas falam muito na hora do nervosismo e algumas pessoas falam menos.
Uhum. Tem algumas pessoas que cortam tudo, querem se livrar daquele momento ali. Algumas pessoas... Porque é muito bom fazer uma sustentação oral. É uma sensação de potência gigantesca. Eu estou tornando comum 5, 6 anos de um processo. Para quem vai julgar, isso é lindo. Eu estou sendo o elo. E naquele momento algumas pessoas se empolgam e aí falam demais. E você sai, quando você faz uma boa sustentação oral, você sente. Sim. E você sai realizado com o final do seu trabalho. Porque aquilo ali, de certa forma, é o final do seu trabalho, que começou lá no dia que você recebeu o seu cliente, que você conversou, que você estudou, que você criou as estratégias, que você fez a inicial, que você foi para as audiências, que você participou que você viu a sentença e recorreu, ou está ali como recorrido, e aí você, de certa forma, fecha uma fase do seu processo, que em boa parte dos casos acaba ali na segunda instância, ou que seja no STJ, ou que seja no Supremo, mas você está ali dando um final àquela fase, pelo menos aquela fase. E isso é muito prazeroso, isso mostra, isso nos gratifica, é uma libertação quase, na hora que você acaba ali, obrigado, como você disse, e que você espera acabar o julgamento e vem o resultado final, em que aí sim você sai da tribuna com a sua beca. Mas é realmente um momento especial da advocacia. Eu acho que todos deveriam, como você disse, procurar fazer, assistir, que seja aquele processo ali, o primeiro que você pegou, o mais simples, que nem precisaria você sustentar. Vai lá, dá o seu recado, 3 minutinhos, 4 minutos, você vai se soltando, você vai aprendendo, você vai mostrando a sua cara para os julgadores. Na próxima vez que você for ter que sustentar um que demande um trabalho mais aprofundado, eles já vão saber quem você é. Isso é muito importante. Criar essa, como você disse, empatia com o tribunal. Claro, essa é a dica, Délio. Teve um processo... Minha primeira sustentação oral eu não sustentei. Eu fui para um processo que eu sabia que já era batido na turma e que eu sabia que provavelmente eles iam perguntar se eu queria mesmo sustentar, porque eles já iam julgar ao meu favor. Mesmo assim, eu fui. Por quê? Foi a primeira vez que meu coração veio na boca. Foi a primeira vez que minha mão suou absurdamente. Foi a primeira vez que eu não dormi. Eu me permiti isso. Foi a primeira vez que eu experimentei aquele constrangimento de ficar colocando a beca e a beca não entra no braço e aquela coisa toda. Foi a primeira vez que eu experimentei isso. Eu fui para a tribuna, paurei, começaram a falar, doutor, abre mão da sustentação oral? Eu falei, não, abro mão, estou satisfeito. Agradeço. Minha primeira experiência. Eu tenho um tio, já é falecido, ele foi tudo que você imaginar nessa vida. Foi chefe da Casa Civil, ministro supremo, procurador-geral da República, mas acima de tudo, e ele fez questão de dizer isso até morrer, Evandro Lins e Silva, ele era advogado. E quando você conversava com ele, perguntava, Evandro, qual a dica que você dá para o jovem advogado numa tribuna, num júri? Você não fica mais nervoso, tal? Ele virava e falava assim, o dia que você for subir numa tribuna, ou for fazer um júri, e não sentir nem um friozinho na barriga, fique preocupado que vai ter algum problema naquela sustentação. E é isso que você falou, né? A gente tem que estar sempre pronto para aquele momento, a gente tem que conhecer o processo, e acima de tudo, a gente tem que saber que a nossa responsabilidade ali é muito grande perante o judiciário, perante o nosso cliente, perante a nossa imagem. Que a imagem de um advogado, para ser construída, leva anos para ser destruída. Basta uma besteira que você fale numa tribuna, basta uma fake news, basta enfim, um momento infeliz. Hoje em dia, principalmente, mais ainda, né? Que tudo é filmado, tudo é transmitido. Então, é muito importante isso também. Sempre digo isso, Délio. As pessoas me perguntam, Diogo, você ainda fica nervoso para dar aula, para fazer uma sustentação, para dar uma palestra? Eu falo, o dia que eu não ficar mais nervoso, eu paro de fazer. Porque significa que eu não estou valorizando aquele momento, e aquele momento é um momento qualquer na minha vida. Se é um momento qualquer, para que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Não tem por que eu continuar fazendo. Só responder a última pergunta aqui que precisa dar tempo, né? Perguntaram sobre momentos virtuais. Se tem alguma dica, sustentações orais virtuais. Guilherme que perguntou, um grande amigo. Primeira dica, testa tudo antes. Segunda dica, mantenha a conexão visual com a câmera. Não olha para você aqui, ó. Olha para a câmera. Porque isso é conexão visual. Existem outras inúmeras dicas, mas acho que o nosso tempo já estourou aí. Pois é. Eu vi alguns aqui falando, pedindo uma nova live, pedindo um curso na ESO, o convite já está feito. A gente marca uma outra, eu acho que esse tema realmente nunca se esgota.
Eu acho que as dicas que a gente pode dar aqui cada vez mais podem ajudar, principalmente os mais jovens que não têm ainda tanta experiência, que têm medo da tribuna, que tem muita gente que tem. Então, acho que a gente tem muito a trabalhar nesse tema. A Raquel Cândido, minha querida aqui, conselheira federal, a Bárbara, o Landers, o Ricardo, eu vi alguns conselheiros nossos passando por aí, não sei quem ainda está, além de todos os colegas aí. Então, vamos marcar uma outra, já fica o convite para você dar um curso lá na ESA. Oratória é um curso sempre muito procurado, até alguns meses atrás, quando o Fabiano Jantalha comentou comigo, o curso de oratória da ESA era o mais procurado, oratória e português jurídico, são os dois cursos, ou eram há alguns meses atrás, os dois mais procurados da ESA. Então já está o convite feito, depois eu aviso o Fabiano Jantalha, espero que ele não fique bravo comigo, que é o diretor da ESA, de eu antecipar o convite sem consultá-lo antes, mas a gente está sempre aqui de portas abertas, te agradeço aí a sua disponibilidade, o seu tempo, os seus ensinamentos, as suas palavras, acho que... E ficou claro, inclusive, que a gente não está aqui falando só de oratória, simplesmente oratória, subir numa tribuna, mas, como você falou, é a comunicação de uma forma geral, com esses pilares que você trouxe, sabendo, entendendo as nossas limitações, que isso também é muito importante, porque pode acontecer da gente não conseguir chegar ali àquele ponto que nós realmente gostaríamos, da forma como gostaríamos, e para aquilo a gente tem que, primeiro de tudo, reconhecer as nossas limitações para poder trabalhar. Não sei se você concorda com isso. Trabalhar em cima delas, desenvolver e poder, depois de trabalhar, usando ferramentas, usando técnicas, poder chegar àquele ponto que realmente a gente gostaria ali um pouco antes. Isso é muito importante, acima de tudo. A gente ter a humildade suficiente de admitir que nós não nascemos sabendo tudo aquilo que gostaríamos, né? E estudar, evoluir, trabalhar, acho que é muito importante. Acho que foi essa, principalmente, a ideia que você passou aqui para todos nós, e te agradeço mesmo.